Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A escola, o ensino, a educação, pilares fundamentais de qualquer sociedade. Algo que todos nós deveríamos dar uma extrema atenção sempre e quando pensamos no futuro de qualquer país, no futuro de qualquer sociedade, na capacidade que teremos nós mesmos, não só de desenvolver aquilo que são as nossas próprias competências sociais, culturais, profissionais, mas também a nossa capacidade de lidar, por exemplo, com as nações vizinhas e as culturas diferentes das nossas. Mas, ao dizer isto, significa que de alguma forma, por defeito, deveríamos colocar todas as nossas fichas precisamente nesse setor. Fazer com que as nossas crianças e jovens se desenvolvessem a um ritmo necessário para alcançar essas mesmas competências. E, por vezes, não é isso que observamos. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Esta sexta-feira, que determinou o início de mais um ano letivo para milhares e milhares de alunos, para milhares e milhares de professores, para milhares e milhões de encarregados de educação, é importante pensar de facto na educação. É importante, por exemplo, observar se as tecnologias nos trazem melhores e mais competências ou se de facto são um fator de distração. Tentar saber se a avaliação deve ser contínua, se os testes valem a pena ou não. E tentar, acima de tudo, entender o que é que devemos continuar a fazer na educação e na escola para investir o suficiente para que Portugal deixe de estar tão atrasado e passe a estar um nadinha mais à frente. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é alguém que percebe muito de escola, o seu habitat natural é a escola, e não só, mas como também tem uma série quase infindável de livros que têm a ver não só com a escola, mas também com os alunos e a relação dos encarregados de educação e a escola. Professor Jorge Rio Cardoso, muito boa noite. Obrigado por estar aqui connosco uma vez mais. E utilizando aquele seu título desafiante, bora lá entender a escola. Bora lá. Relativamente àquilo que são as expectativas deste novo ano letivo, nós passámos por situações diferentes, as questões relacionadas com a pandemia. Tivemos depois um ano, talvez o ano passado, onde os professores tentaram recuperar muita da aprendizagem que foi perdida nos anos anteriores, e este é o chamado, talvez, ano da normalização. Quais são as expectativas para este ano letivo? Muito obrigado pelo convite. Eu acredito que não tivesse muitos candidatos por ser sexta-feira 13, mas pronto, eu como não sou supersticioso, aceitei logo o honroso convite. Eu penso que as expectativas são quase sempre as mesmas, não é? É de melhorar. Aliás, no introito que o João Nuno fez, e eu devo dizer que o admiro imenso, porque as pessoas podem pensar que há ali um teleponto ou que tem os papéis à frente, mas não tem, portanto, e aquilo sai tudo de forma fluente, e não foram 3 vezes o ensaio, foi logo à primeira. Não, mas é preciso dizer isso, porque geralmente os pivôs parece que estão... sabem aquilo de cor, mas não, pronto, evidentemente que estão a ler. Pronto, as expectativas são de melhorar as aprendizagens. Há uma coisa fundamental na educação, que é passar valores de cidadania, valores de honestidade. Isso é o mais importante, mais às vezes até do que o próprio conhecimento, não é? É bom sabermos ter conhecimento, saber aplicá-lo, digamos assim, e às vezes até de forma cooperativa, porque hoje em dia, digamos, não há
há um bocadinho aquela ideia de alguém que sabe imenso e então vamos consultá-lo. Temos que ver as coisas geralmente numa perspectiva pluridisciplinar e, portanto, vamos consultar psicólogos, assistentes sociais, enfim, várias áreas do conhecimento e para isso é preciso sabermos trabalhar a equipe. Essa, por exemplo, é uma das competências. É preciso saber reunir consensos e para isso nós precisamos de ouvir o outro, às vezes prescindir um bocadinho da nossa posição para ir ao encontro daquilo que é a maioria, sabendo que é certo que no tempo e no espaço há às vezes uma solução, que daqui se calhar a algum tempo já não é a solução ideal e, portanto, a grande expectativa para este ano letivo é que possamos melhorar, digamos, e aqui a junção entre aquilo que é a posição dos pais, da escola, respeitar a escola é absolutamente fundamental e o trabalho dos professores tem sido fantástico e por isso é claro que às vezes há alguma insatisfação porque vemos que nem tudo está bem, mas às vezes quando comparamos com o que se passou há 30 anos ou mais, vemos que realmente há grandes benefícios, enquanto no passado ler, escrever, contar, portanto era o essencial, hoje em dia as aprendizagens são mais exigentes. Sim, e se nós pensarmos que tivemos um momento, digamos, no nosso percurso civilizacional, onde fazer contas e escrever era só para alguns, não exatamente, é? Para exatamente. Um grupo de privilegiados, de facto isto demonstra um avanço muito grande. Mas se me permite, isso é verdade, não é? Há pessoas que às vezes dizem, mas hoje há grande indisciplina, no meu tempo é que havia respeito, e se calhar no tempo deles, é o que o João Nuno estava a dizer, estavam lá meia dúzia, não é? E eu prefiro que estejam lá todos, mesmo que o preço a pagar seja alguma indisciplina, que temos que tratar, não é? Aliás, uma coisa fundamental dentro da escola é tratar as emoções, não é? Termos a capacidade de nos acalmarmos, de nos concentrarmos. E às vezes, por exemplo, o estudo da música ou a prática faz muito apelo à concentração, por exemplo. Quer dizer, há várias áreas porque uma das coisas que às vezes se põe, e é a pergunta recorrente dos pais, como é que eu motivo o meu filho ou a minha filha para a escola, já que ele não quer saber disto. E eu digo sempre que a questão está mal posta, não é? Como é que eu motivo para a vida? Nós temos que estar motivados para a vida. E só estamos motivados para a vida quando aparece nela coisas aliciantes, que pode ser algum desporto, no caso, eu sei do João Nuno foi o basquete, mas podia ser o desporto, ou a música, ou a dança, o teatro, enfim, a dança. Mas o interessante é que, e agora tocando um pouco nos pais que são os grandes estressados muitas vezes deste momento, ou nestes momentos, eu recordo-me quando eu olhava e via a minha filha, tinha que acordar e ela dizia, não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. Eu só não fazia isso, não quero ir para o trabalho, porque com 30 anos ninguém quer fazer essa figura. Claro. Mas quantas vezes é que nós, ao acordar de manhã, eu fazia tudo, menos ir para o trabalho. Só que lá está, priorizamos as coisas e alteramos o nosso comportamento, não é? Claro. Não, isto tem a ver com a motivação, não é? Essa motivação que o João Nuno estava a falar é uma motivação extrínseca que vem de fora. Portanto, se me pagarem, portanto, eu faço. Eu tenho que ter algum benefício. Mas não é o tipo de motivação que nós, pais, devemos passar aos nossos filhos. O tipo de motivação deve ser uma motivação intrínseca, que vem de dentro de nós. Nós temos brio em fazer o melhor possível. E também outro tipo de motivação que não tem sido muito tratado, mas que é fundamental, que é a motivação transcendental. Quando aquilo que eu estou a fazer pode mudar a vida de alguém, pode mudar o mundo. E, por exemplo, fazer voluntariado, que às vezes já se pratica nas escolas, e às vezes mesmo ao nível familiar, é muito importante, quer dizer, respeitar o outro. E é claro que nós às vezes dizemos que respeitamos o outro, mas é aquele que manda, é aquele que me pode prejudicar. Não, eu quando digo respeitar o outro é toda a gente, mesmo aquelas pessoas às vezes mais humildes. Acha que o conceito do Gestalt, ou seja, que o todo é a soma das partes, deveria ser mais implementado ainda na escola, mesmo aos níveis do primeiro ciclo? Sim, houve um pedagogo, que foi o José Pacheco, enfim, que está muito associado à Escola da Ponte, que dizia que a escola não deve preparar o aluno para a cidadania. A escola deve ser logo a cidadania e devemos praticar, não é? Ou seja, juntamente uns com os outros e aquilo deve ser uma constelação de várias atividades, desde um clube de jardinagem ou a rádio-escola, televisão-escola, por exemplo, porque não? O clube da leitura, o clube disto, o clube daquilo, para as pessoas se encantarem por aquilo que são atividades vivas. E se houver essas atividades vivas, e agora estou se calhar a entrar numa parte que o João Nuno se calhar vai querer falar mais à frente,
se calhar até deixo o telemóvel, até me esqueço do Exatamente. telemóvel, porque tem coisas interessantes para fazer. Às vezes, quando não há nada, quando o pátio do recreio não foi bem desenhado, não foi bem pensado, as crianças às vezes, perante o tédio, ok, olha, vou olhar para o telemóvel. São coisas tão simples quanto, por exemplo, o design do pátio do recreio. Exatamente, não é? e às vezes as salas de convívio, por exemplo, às vezes haver uma paragem sonora em que passa não as músicas que nós professores gostamos, mas as que eles gostam, isso é muito importante. É interessante que o professor diga isso porque, por exemplo, nós observamos nas empresas alguma mudança, por exemplo, naquilo do conceito que era o escritório. Passaram de escritórios ou cubículos individuais para um open space. Exatamente. Mas a escola manteve-se presa ao século XIX, será? Sim, é um pouco. Enfim, há experiências muito interessantes. Enfim, eu falo numa experiência, mas há muitas mais. A Sharing School em Oeiras, por exemplo, está a acabar com, digamos, as paredes das salas de aula. Aquilo é muito interessante e um dia ficam convidados para passarem por lá, para ver. Eles estão tão focados nas atividades que estão a fazer que nós podemos passar pelo meio da sala, que já não é sala, uma vez que aquilo é realmente um open space, que eles não se desconcentram. E portanto, às vezes fala-se muito também em sala de aula do futuro, em que pode ter várias configurações, porque às vezes aquilo funciona muito em termos de filas, não é? Em que os alunos não se veem, não há contacto visual e, portanto, não faz ali muito apelo à comunicação, por exemplo. Já se, por exemplo, se fosse, como está aqui, em U, não é? Em que os alunos todos estão a ver e, portanto, quando queremos debater um tema, eu reparo, e se calhar toda a gente nota isso, que às vezes há grandes problemas de comunicação. Quando se faz aquelas entrevistas de rua, se repararmos, por exemplo, em televisões brasileiras, às vezes, quando se está a falar, as pessoas, pronto, o português pode não ser o melhor, mas comunicam com facilidade, Exatamente. não é? É bem sei que os portugueses, nós somos um bocado, às vezes, temos Sim, alguma um bocado. inibição, aquela coisa do português de não querer dar barraca, medo do ridículo, pronto. Não nos soltamos tanto, não é? Mas, de qualquer forma, na escola prepara-se isso, não é? Mas sabe, professor, que eu, quando eu estudava, ou quando eu estava na escola, porque eu continuo a estudar todos os dias, olha, Todos nós. até para conversar consigo, eu recordo-me a diferença que existia na dinâmica da turma quando saíamos de uma sala que tinha as secretárias 2 a 2 para uma em U. Pois. Nos primeiros momentos é o caos, porque nós estamos a ver uns aos outros, mas depois, com um professor que sabe lidar com essa dinâmica, as aulas parecia que voavam. Exatamente. É tal coisa, tornam-se menos aborrecidas ou menos seca, como eles se expressam. Isso realmente faz muito apelo, mas é claro, os materiais pedagógicos, portanto, a existência, por exemplo, às vezes de vídeos, etc., temas para discussão... Também ajuda. E por falar em vídeos e tecnologias, nós vamos ver aqui algumas recomendações da Presidência do Conselho de Ministros que saíram ontem. Uma tem a ver com a utilização dos smartphones no ensino básico, primeiro ciclo e segundo ciclo, proibição de uso e ou entrada de smartphones nos espaços escolares, no terceiro ciclo, restrição e desincentivo, e depois no secundário, envolvimento dos alunos na construção de regras para utilização responsável. Nós já observámos alguns países como Noruega, creio que Dinamarca, Suécia, a dar um passo atrás na utilização não é das novas tecnologias, mas é do telemóvel em si, enquanto fator de distração. Voltar um bocado ao livro, mas vou colocar a questão em dois vetores. Também se tornou o telemóvel, muitas vezes, para os pais, um contacto, um cordão umbilical ou uma extensão do cordão umbilical para saber se está tudo bem com o filho. Como é que podemos lidar com esta dualidade? Pois, os pais terão que fazer esse desmame, digamos assim, essa ansiedade de estar permanente online com os filhos. Eu defendo a tecnologia dentro da sala de aula, mas uma tecnologia que seja igual para todos os alunos, ou seja, não passa por eles levarem o seu smartphone, o seu telemóvel, porque uns terão um telemóvel topo de gama e os outros não têm telemóvel, ou então é rudimentar. E, portanto, se houver tablets, serão
iguais para todos, porque as pedagogias têm que ser ativas. O telemóvel dentro da escola, evidentemente que tem que ser desincentivado, não é? Agora, pode acontecer que haver uma regra, quando tem que contactar os pais, ok, vai a uma sala, onde se calhar há adultos, porque eles gostam de utilizar o telemóvel, é sozinhos, não é com adultos, e portanto, mas isto leva-nos a uma outra questão, é tornar o espaço escolar, para além da sala de aula, uma coisa muito atrativa. Eu comparo isto muito com o turismo, não é? Nós vamos a um destino paradisíaco, mas chegamos lá, uma semana, por exemplo, mas chegamos lá, não temos atividades, não há ali programas para fazer, se calhar já estamos aborrecidos, e aquilo é maravilhoso. Portanto, ou seja, tem que haver atividades estruturadas, que passem às vezes até competências, regras, porque nós vivemos num mundo com regras, e eles têm que interiorizar essas regras, e portanto, isto que surgiu do Conselho de Ministros, que me parece bem, são recomendações. Eu às vezes, não acho muito bem a proibição e com consequências pesadas, porque senão andamos a jogar ao jogo do gato e do rato, não é? Mas olha, deixa-me dar um exemplo. Uma vez eu estava a assistir a um documentário e fiquei absolutamente espantado com era a administração Obama, iam-se reunir na sala com toda a administração, e à entrada da sala estava lá um cesto de vime e uma pessoa com uns post-its. Eles entregavam o telemóvel, a pessoa escrevia o nome, colava no telemóvel com o post-it e siga, vá lá para dentro. Ou seja, tínhamos ali, por assim dizer, a cabeça da administração americana, e ninguém tinha os telemóveis consigo. Pois, isso é uma ideia, mas nós portugueses às vezes achamos aliciante ultrapassar as regras, e portanto eu já tenho 2 telemóveis, um para pôr lá e outro para ficar comigo. Como eu posso ir à casa de banho, então na casa de banho vou consultar. Pronto, há imensas coisas. Pronto, ou seja, temos que mudar também um bocadinho a cultura e não dizer que aquilo é um fator de proibição, embora, digamos, por exemplo, imagine, ok, nós dizemos para não utilizar, ele é apanhado com o telemóvel, então há ali uma atividade qualquer que vai fazer com que ele fique mais um tempo na escola, pedagogicamente, que é uma coisa que ele realmente não gosta. Pronto, é uma espécie de uma consequência, mas não é aquela consequência, digamos, mais pesada, ou, digamos, como havia... Uma falta, ou uma suspensão, pois, coisas assim desse género, isso não, mas assim como às vezes há aqueles programas de reeducação, aqui não iríamos claro. Tão longe, mas explicar-lhe que aquilo realmente não é bom para aquilo que é a sua saúde. Mas atenção, a Ordem dos Psicólogos, num relatório que fez, diz que a utilização de telemóveis 1 a 2 horas por dia até é salutar, não é? Aliás, há pais que também fazem essa pergunta: quando é que eu devo retirar o telemóvel? E nós dizemos sempre quando aquilo está a virar opção, quando prejudica o sono, quando ele não vê outra coisa para além daquilo. E então o que é que nós temos que fazer? Temos que criar regras de utilização. Ok, ele utiliza 1 hora, vê-se que está controlado, não prejudicou o sono, todos os fatores que eu enunciei. Então, pode aumentar um bocadinho o uso. Mas o professor acha que não podemos também impedir que as tecnologias estejam presentes na sala de aula, claro que sim. Porque podem ser até fator de alavancagem para a aprendizagem e a motivação do aluno. Completamente, não é? Isso é que torna as aulas aliciantes, digamos assim. Eu às vezes dou o exemplo dos Lusíadas, que não é assim a matéria mais interessante que nós temos para trabalhar, mas se, por exemplo, através do Google Maps, dentro da sala de aula, fomos fazer o percurso da epopeia marítima, onde Camões depois acabou por escrever alguma coisa a propósito daquele lugar, se calhar torna-se interessante. Olha, o que é que ele escreveu a propósito deste lugar que nós estamos agora aqui a ver? E mais, a pergunta maior: Camões escreveu os Lusíadas para, digamos, mostrar o orgulho que era ser português, que era a epopeia marítima. Então, e se Camões tivesse nascido hoje? O que é que ele tinha para elogiar do que é ser português? A nossa hospitalidade, por exemplo, algo mais. Portanto, são todas essas coisas... E se calhar escrevia num tablet. Por exemplo, exatamente. E podia fazer como alguns e-books que já têm, digamos, incluído links
para esse tipo de informação. Exatamente, porque está provado por estudos e pela investigação que quando nós vemos uma coisa acontecer, um vídeo, por exemplo, as nossas aprendizagens são muito mais efetivas do que aquelas quando limitamos a ler, porque de repente estamos desconcentrados, temos que pensar noutra coisa qualquer e às vezes a concentração não é a máxima, não é? E, portanto, toda essa panóplia que falou, que podem ser vídeos, áudios, pode ser até imagens, e isto leva-nos um bocadinho à inteligência artificial, que hoje em dia cria esses materiais, se assim pedirmos, tornam, claro, a aprendizagem uma coisa efetiva e não tão aborrecida como no nosso tempo. Professor, algo que tem sido, e isto creio que já há alguma comprovação, algo que tem sido prejudicado pelas novas tecnologias, nomeadamente pela forma como nós escrevemos nas apps de comunicação uns com os outros, tem sido a linguagem e tem sido a escrita. Uma das recomendações que veio da presidência do Conselho de Ministros ontem foi apostar na leitura nos primeiros anos de escolaridade. Crê que isto pode ser, de facto, um fator de equilíbrio e regulação, sabendo que a língua também é um ser vivo, por assim dizer, que se vai mutando de vez em quando? Não completamente, não é? Agora, mesmo dentro da leitura, podemos criar ali enigmas, podemos criar coisas atrativas. Por exemplo, dou-lhe um exemplo. O meu filho está a aprender piano. E a professora fez uma coisa muito inteligente, que é as aulas é uma vez por semana, e ele tem ali uma lista em que se fizer, por exemplo, 10 minutos, bem, se não fizer nada, a pontuação é 0. Mas quando ele faz, penso que é 50 minutos, acaba por ter ali um boneco e no final, pronto, há a soma daquilo tudo. E, portanto, aquilo criou um aliciante nele, porque nesta fase dos jovens eles gostam muito do desafio, do recorde, das marcas, e começou, digamos, a fazer aquilo. Claro que a motivação é um bocadinho exterior, não é? Portanto, quer mostrar à professora e está a ser honesto, e, portanto, nós fazemos a supervisão que não há ali batota, ele põe lá o boneco e não fez nada. E isso, digamos, são sempre aspectos que tornam, neste caso, a leitura, de que estamos aqui a falar, uma coisa aliciante. É claro que nós, às vezes, dizemos, eles leem pouco, mas às vezes não leem aquilo que nós gostávamos que eles lessem, porque há muitas coisas que eles têm que ler, nomeadamente quando comunicam uns com os outros. Como é que os pais, e desculpe interromper, professor, como é que os pais podem incentivar os filhos à leitura? E esta pergunta, para mim, é um bocado difícil de colocar, porque eu fui seduzido pela leitura por ver a minha mãe constantemente a ler. Mas não eram os livros, era ler revistas ou dar uma vista de olhos num jornal, mas isso trouxe-me curiosidade suficiente para eu me tornar depois num leitor consistente. Claro, os pais, as crianças olham mais para aquilo que os pais fazem do que para aquilo que os pais dizem, não é? E, portanto, não há nada como educar pelo exemplo. Agora, a nível da leitura, há sempre aqui um gradualismo, ou seja, uma leitura de coisas muito simples e depois vai complicando. Todos nós vemos as histórias de infância, não é? Aquelas páginas que, sei lá, têm 5 linhas ou 6, e depois a leitura vai começando a ser mais elaborada. E, portanto, é isso que nós temos que ter a ideia do gradualismo. Se calhar, antes de apresentar um livro, fazer um bocadinho, criar um enigma, olha, contar uma parte da história, mas sem a completar, portanto, ele para completar vai ter que ler, não é? Então e depois? Bem, depois vais ter que ler, não é? E se calhar criar ali um incentivo do género, faz uma pergunta sobre aquilo que leu, porque mais do que ler é ver se ele consegue fazer utilização daquilo que leu, não é? Se ele consegue responder a questões mais complicadas sobre que obedece um bocadinho a resolver problemas complexos. E é esse aspecto que... Ou seja, utilizar a leitura também como um meio de desenvolvimento do processo de toma de decisão e escolha... Exatamente, passa muito por aí. E isso é uma coisa que nós podemos aferir, nós pais, e isto às vezes é como aquelas pessoas que começam a fumar e dizem que aquilo não era agradável e um dia já não passam sem aquilo. Claro. Quem diz isso diz outra. E com a leitura, neste caso uma coisa boa, é também assim, não é? Há muitas pessoas da minha idade que têm sempre o livro que estão a ler e é um livro que, e às vezes até tem mais do que um na mesa de cabeceira, que para mim acho uma coisa curiosa. O professor tem estado a falar sobre,
de alguma forma, criar nos alunos aquela motivação, sem ser preciso uma motivação externa. Uma das propostas que nós ouvimos ou lemos foi impulsionar o estudo autónomo. Sim. O que é o estudo autónomo e como é que isso pode ser importante no desenvolvimento do aluno? Exatamente. Bem, um dos principais objetivos da educação, e é um dos pecados do insucesso escolar, é a falta de autonomia. Ou seja, ele consegue estudar, mas tem que estar aqui a mãe, o pai, o explicador, o professor, e, portanto, aquilo que nós devemos fazer, e é o grande conselho aos pais, é tornar a criança, o jovem, autónomo, ou seja, consegue fazer as aprendizagens sozinho, cada vez, digamos, de forma mais eficiente. E, portanto, essa promoção, portanto, eu diria que no final do primeiro ciclo e ali na transição para o segundo deve haver ali uma espécie de um desmame, ou seja, o pai ou a mãe já não acompanham tanto, mas, digamos, não há ali um corte abrupto, não é? Dizer, ok, faz lá que a mãe ou o pai já aqui vem ter contigo. E, portanto, essa promoção das aprendizagens autónomas é muito importante, porque caso contrário, um dia falta ali alguém que esteja ao lado, ou porque se sente só, ou porque não consegue adiar a recompensa e tem que pegar no telemóvel, redes sociais, etc., evidentemente que aquilo não vai ter grande futuro. E, portanto, a promoção da autonomia, ou seja, ele já consegue aprender sozinho. Aliás, há quem diga, enfim, em tom de brincadeira, que licenciado é a licença para aprender sozinho. Pronto, a partir dali, como o João não dizia, aprendemos todos os dias, estudamos todos os dias, mas nós temos uma grande vantagem, porque eu na escola não gostei, até a determinada altura, particularmente da escola, mas hoje gosto muito de estudar e de aprender. Porquê? Porque tenho um propósito. Ou estou a escrever um livro, ou tenho que fazer uma intervenção, ou tenho que preparar... Mas, por exemplo, eu dou por mim a estudar coisas e não tenho propósito nenhum. Só porque achei que o tema é interessante e achei que saber aquilo não me vai prejudicar nem nada. Mas isso é o objetivo maior da nossa vida, não é? É dar-lhe sentido, é ver o mundo que nos rodeia, é qualquer coisa que para nós está em harmonia e, portanto, há uma série de coisas que não vai ter uma utilização prática ou remunerada ou outra coisa qualquer, mas é o meu pai às vezes dizia, uma frase dita por muita gente, o saber não ocupa lugar. E ele disse-me isto, enfim, numa coisa traumática, porque eu tirei a carta e depois queria um carro. E a minha irmã disse assim, então para que é que... Mas ele dizia que não ia comprar o carro para não ficar preocupado com acidentes. E a minha irmã perguntou-lhe assim, então para que é que ele foi tirar a carta? Porque o saber não ocupa lugar. Bem, aquilo nunca mais me esqueci, está a ver? E portanto, realmente... Já o carro ocupa, mas pronto. Exatamente. Olha, professor, você é conhecido por ser, de facto, um ponta de lança no combate ao insucesso escolar. Aqui uma das propostas é atuar antes do insucesso acontecer através de tutorias psicopedagógicas. Todos nós sabemos que as nossas escolas são deficitárias em gabinetes de apoio, ou seja, o número que seria razoável de psicólogos para a nossa população estudantil está abaixo daquilo que prevíamos, mas acha que isto pode ser importante? Como é que a escola pode identificar um potencial insucesso? Exato, não, isso é muito importante. Eu próprio fui um mau aluno, não é? Comecei por ser mau aluno, chumbei 2 vezes e foi aí, enfim, que apareceu na minha vida o atletismo, e o atletismo trouxe uma série de competências que eu não tinha. E portanto, como falávamos no início, não é? Um dos pecados do insucesso escolar, e há 7 que eu identifiquei, é a desmotivação e, portanto, devemos criar motivação. E esses gabinetes de psicologia, aconselhamento, e como o João Nuno dizia, e muito bem, o rácio por aluno é muito inferior ao resto da Europa. Houve uma altura, não há muito tempo, que era para 1.700 alunos havia um psicólogo na escola, quando na Europa já era 1.000, não é? Mas, portanto, temos estado a melhorar, mas ainda mesmo assim é insuficiente. E eles podem fazer, digamos, o despiste dessas situações de insucesso. Quem diz psicólogos diz assistentes sociais, não é? Que muitas vezes acontece, ou porque há violência em casa e não é detectada na escola, e as crianças chegam à escola com a natural revolta e portanto, não conseguem a necessária concentração, porque estudar, às vezes, isso que é uma coisa muito
que é ótima, mas não é assim tanto. Requer concentração, esforço, não é? Portanto, eu tenho que pôr de lado uma série de coisas que são muito mais atrativas. Até numa fase em que a nossa mente divaga e Exatamente. vai para todo lado. Quer dizer, claro. nós muitas vezes esquecemos-nos que, enquanto crianças, qualquer coisa nos distrai, não é? Pois há aquela coisa, até que uma mosca se distrai, isso é verdade. E isso leva-nos a uma outra coisa que a escola deve trabalhar, que é trabalhar as nossas emoções. Ou seja, aspectos como, por exemplo, o yoga ou a meditação, aprendê-los, digamos, a refletir, a conseguirem ganhar concentração, a tal autonomia, quer dizer, tudo se passa dentro de mim, eu estou triste e consigo, digamos, conhecendo-me a mim próprio, afastar essa tristeza. Porque às vezes não aconteceu nada de especial, ou fui despedido, ou divorciei-me, ou morreu alguém de família. Isso são problemas, não é? Às vezes estamos tristes e não aconteceu assim nada de relevante. A criança pode estar triste e desmotivada só porque não trouxe os ténis que queria trazer naquele dia e, no entanto, a mãe disse, não, hoje vais com as galochas, por exemplo. Exatamente. Eu vou dar aqui um exemplo meu. Os meus pais vão estar a ouvir isto, mas olha, é a vida. E não vão gostar. Eu vim de Angola, eu não sabia o que é umas galochas, não é? Claro, galochas para a chuva, que é lá a saber, pois, não é? aquele clima. Quando cheguei aqui, quando eu chegava ao inverno, eram umas galochas, aquelas azuis que depois tinham amarelo, a sola amarela. Eu sentia-me terrível. Eu ia deprimido para a escola. Pois, é verdade, Com 7 ou 8 anos, eu ia deprimido para a escola porque tinha aquelas galochas. Sobretudo quando os outros não as usam, não é? Não, os outros também usavam, mas mesmo assim eu não me sentia integrado, não é? Menos mal. Mas todos esses aspectos são fundamentais e portanto, o despiste... Às vezes até essas mentorias que falou são muito importantes, assim, para jovens cujas famílias, digamos, não são destruturadas, acaba por ser fundamental haver uma referência, não é? O professor disse há pouco algo que é muito importante. Os pais ensinam mais pelo exemplo do que pelo aquilo que exigem ou pedem dos filhos. Mas a inteligência emocional tem sido deixado para trás na nossa sociedade. E Exato. Uma criança que esteja numa casa onde, por exemplo, entre as 7 e as 8 da manhã é a gritaria total porque tens que apanhar a caminhonete, come um pequeno almoço, já vai lá pagar a conta da luz. A criança carrega até responsabilidades que às vezes não são suas para dentro do seu contexto escolar, não? Exatamente, não é? Eu falo muito num conceito de cidadania familiar, que é um ambiente que se pauta pela tranquilidade, pelo exemplo, pelas regras, não é? E eu não posso, digamos assim, ter regras para os meus filhos e que eu próprio não as cumpro. Tudo isso é muito importante. Há duas variáveis fundamentais na parentalidade. Agora fala-se muito da parentalidade positiva, que é a exigência que nós pais devemos pôr, e a exigência deve ser uma exigência grande, não é? No sentido de tirar o máximo potencial dele ou dela, mas dizendo que não é por comparação com ninguém, não é pelo indivíduo que na turma tem melhores notas, é por comparação com ele próprio. E depois a outra variável é o envolvimento parental. Portanto, o envolvimento, a solidariedade deve ser muito importante, porque aquilo que os pais devem passar é a confiança no que ele está a fazer, digamos que dali vai resultar alguma coisa e, digamos, pode-lhe trazer uma vida melhor apenas neste sentido, é que ele estará a fazer coisas de que gosta. Ele ali está a fazer um investimento, não é investimento no dinheiro, mas no seu tempo, a sua paciência, a sua atenção, vai resultar dali qualquer coisa. E a vida dele, já naquela altura, é uma coisa harmoniosa entre a escola, que é importante, e um conjunto de atividades que lhe trazem até às vezes autoestima. Professor, quando falamos do insucesso ou abandono escolar precoce, realmente nós estamos num país com grandes dificuldades económicas, quer queiramos, quer não, ainda temos grandes clivagens entre os grandes meios e centros urbanos e outras zonas do nosso país. Seria importante continuar a trabalhar no sentido em que as famílias e os jovens, as crianças, entendam que, de facto, posso não fazer a universidade, ser de facto um empresário competente, mas há ali um mínimo que é necessário para eu estar verdadeiramente integrado e ter
as competências mínimas necessárias para ter uma vida tranquila. Claro, sem dúvida, temos que passar um bocadinho isso. Às vezes trabalhamos pouco o empreendedorismo, as pessoas não sabem muito bem como fazer. Evidentemente que a escolaridade obrigatória, que agora passou para o 12º ano, e, portanto, algumas dessas crianças depois, mais tarde, vão ter dificuldade de se integrar se realmente não cumprirem. Mas eu penso que, mesmo assim, no nosso país as coisas estão a funcionar enfim, relativamente bem. As CPCJs têm tido um trabalho fantástico, às vezes no despiste de situações desse género. Não vai à escola, enfim, aquilo é um indicador de alarme e a família pode ter problemas por estar a prejudicar uma criança pelo acesso, enfim, a tudo que lhe vai ser fundamental, não é? E, portanto, para tirarmos o máximo potencial. Portanto, isso acaba por ser muito importante, porque o insucesso escolar é uma questão que mais tarde ou mais cedo pode levar à delinquência, não é? Nós sabemos disso. Uma pessoa que não consegue arranjar um emprego porque não tem determinadas competências, vê como única solução a marginalidade e, portanto, temos que estar muito atentos a esses aspectos. As autarquias também têm tido, agora nesta passagem de competências a nível de educação para as autarquias, têm tido um papel muito importante. E aqui cruza-se muito aquilo que é a educação que estamos aqui a falar com políticas sociais que têm a ver às vezes com pobreza, não é? É claro que em situações de pobreza torna-se muito difícil essas pessoas perceberem que a educação é fundamental. Ele diz, bom, fundamental é eu ter o sustento ao final do dia, não é? E por isso aqui podemos defender alguma intervenção do Estado no sentido de afastar muito essa pobreza. Nós sabemos que as nossas políticas sociais têm feito com que os níveis de pobreza, em vez de serem o que seria de 40%, com essas políticas sociais levam-nos a níveis de 20%. Sim, mesmo assim houve uma forte, ainda me recordo de algumas reportagens na década de 80 de crianças em algumas zonas do interior norte, especialmente de Portugal, à espera da caminhonete para irem trabalhar, e alguns deles com 10, 11, 12 anos de idade. O trabalho infantil, exatamente, vemos muito isso. Também por necessidade, ou alguns por desconhecimento, com certeza, mas também por Quem necessidade. diz isso, as sopas de cavalo cansado, hábitos alcoólicos, quer dizer, tudo isso tem vindo a mudar. É claro que nós estamos, às vezes, insatisfeitos, porque as coisas não... Mas há de ser sempre assim, e ainda bem que estamos insatisfeitos, queremos que as coisas melhorem. Mas, mesmo assim, penso que as coisas têm evoluído no melhor dos sentidos, sendo certo que não estão ainda... Não são o ideal. Não é o ideal. Professor, continua a ser essencial e os professores, aliás, os pais, devem interiorizar cada vez mais que a grande rede de segurança para os alunos é uma relação saudável professor encarregado de educação entre os professores e os pais. Um dos fatores do sucesso escolar é o acompanhamento dos pais em relação à escola, ou seja, respeitam-no, mas também estão presentes. Eu, às vezes, faço palestras e algumas das organizações que me convidam são associações de pais. E antes ou depois, ou bebemos um café, falamos ali um bocadinho, e é engraçado, porque todos dizem assim, ou seja, o presidente da associação, seja, digamos, o corpo que trabalha na associação. Eu todos dizem, olha, por acaso, o meu filho ou a minha filha nem têm insucesso escolar, porque o tema geralmente é o insucesso escolar. E eu disse, não é por acaso, é porque vocês acompanham a escola. E está provado que os pais que acompanham a escola e o trabalho que a escola faz e o reforçam depois junto dos filhos são aqueles alunos que têm mais sucesso. Aliás, quando há essas sessões, eles dizem sempre a mesma coisa. Os pais que deviam estar aqui a ouvi-lo não estão cá. Eu sei que sim, porque os que estão lá geralmente não se passa aquele problema. Às vezes professor, deixe-me dar o exemplo que assisti ainda esta semana com uma colega nossa. O filho mudou de escola, mudou de turma, ainda assim, depois de ter estado na apresentação na nova escola com a nova professora, recebeu uma chamada da antiga professora a perguntar se tinha gostado da escola, como é que era a colega, se estava tudo bem. Acha que, de facto, as crianças e os alunos verem esta continuidade, esta ligação entre figuras de autoridade, de alguma forma, e permita-me a expressão, porque são, quando vou para a escola, eu vou para fazer o que o professor me disser. Isso é importante também para enquadrar os alunos. Sem dúvida, essa passagem de testemunha é muito importante. Ontem
houve a apresentação da professora junto dos pais e ela já conhecia os alunos. Aliás, uma das coisas que nós dizemos é que essa passagem de testemunha deve ouvir da professora anterior quais são, digamos, as necessidades de cada aluno, as suas partes específicas, para, digamos assim, a apresentação, às vezes, do conhecimento, ter isso em consideração. E o aluno pensar que aquilo é um processo contínuo e não descontínuo acaba por ser muito importante. E às vezes, quando nós nos sentimos até, de certa maneira, acarinhados, observados, agimos de forma diferente, não é? De quando estamos para ali, olha, ninguém quer saber, ok, então... Ou seja, que o carinho que o professor diz que os professores têm por nós não seja só o reflexo das nossas notas, mas seja o reflexo do nosso eu próprio, do ser quem somos, o facto de sermos crianças, seres humanos, não? Sem dúvida. As notas é um pormenor no processo. E eu, às vezes, costumo contar isto, que é um caso verdadeiro. Passou-se já no ensino superior. Eu havia uma experiência universitária na cidade de Abrantes e houve um empresário que me pediu que aquilo era uma cadeira já de 5º ano do curso de gestão e precisava de um rapaz ou de uma rapariga com as seguintes características. E olhei para a turma, comecei a olhar e escolhi um deles. Acabou por ser um rapaz. E o rapaz, sim senhor, aceitou o desafio e passado uns 2 anos eu encontrei-o. Olá Vasco, como é que está? E eu disse, estou bem. Professor, eu quero fazer-lhe uma pergunta que é uma curiosidade muito grande. Porquê é que me escolheu se eu nem sequer era o que tinha notas melhores? Havia lá muitos outros e eu realmente, aquilo fez-me refletir, porque ele realmente era um rapaz sensato, era um rapaz cordato, era um rapaz que punha questões, era um rapaz interessado, fazia parte da associação de estudantes, portanto tinha essa preocupação. Portanto, tinha uma série de competências que iam para além das notas, é um bocadinho o que estávamos aqui a falar. E essas competências são fantásticas, é um bocadinho um aspecto que o João Nuno já tocou, que é a inteligência emocional, não é? A minha capacidade de me pôr no lugar do outro, a minha sensibilidade, não é? A lidar com os outros, o respeito que eu tenho, tudo isso é muito importante. Professor, vejo que tem algumas notas e como a nossa conversa é sempre fluida, não sei se, perdão, toquei alguns dos pontos, mas perguntava-lhe o que é que o professor acrescentaria para alunos e pais para este novo ano letivo. Muito bem, aquilo que eu acrescentaria, que não tem a ver com as notas... As notas era mais pelas decisões do Conselho de Ministros, não é? Porque está tudo ainda assim muito quente e eu pus aqui algumas reflexões. Não, digamos, um aspecto que é nunca desistir, não é? Ou seja, nós temos que ser resilientes, persistentes. Se houver um insucesso, pronto, é um passo atrás, mas a seguir vamos tentar dar 2 à frente, mostrar, digamos, que viver é uma coisa maravilhosa. É isso que temos que passar aos nossos filhos. Quer dizer, aquilo realmente, às vezes, do nosso esforço deve resultar alguma coisa. Isso é, digamos assim, o mais importante. Ver as coisas com alegria, ou seja, às vezes até com humor. Nas palestras que às vezes faço, digo assim, olha, se nós tomarmos cálcio, o que é que acontece? E as pessoas ficam assim a olhar, e eu assim, não acontece nada, porque temos de tomar, penso que é a vitamina D, para fixar o cálcio. Exato. E aqui, às vezes, quando estamos a passar conhecimento, às vezes o que é que fica, às vezes não fica nada. Ou, às vezes, quando utilizamos e mexemos com as nossas emoções, ou humor, coisas desse género, o conhecimento fica muito mais presente. Porque tudo o que nos leva, às vezes, a emocionar acaba por ser, digamos, qualquer coisa que nós vamos reter. Às vezes, nós temos aquela expressão, saber de cor alguma coisa. Eu sei de cor. E hoje em dia utiliza-se pouco isso. Os ingleses, na tradução literal, I know by heart. Eu sei de coração. E aqui está presente, claro, as emoções. Eu, quando sei de coração, porque com a emoção, evidentemente que eu não me esqueço, não é? Eu não me esqueço de coisas que vivi na infância, porque envolveram às vezes afetos, não é? Isso eu não me esqueço. E é isso que nós devemos trazer. É interessante o professor dizer isso. Eu creio que já dei aqui uma ou outra vez um exemplo de alguém que estava-me a falar de um determinado restaurante em Gibraltar. Eu disse assim, João, tu tens que lá ir, aquilo é uma coisa... Olha, eu não sei o que é que eu comi, já não me lembro, mas é fantástico, estava tudo ótimo. Ou seja, a pessoa não se lembra do que é que comeu, mas a emoção que ela sentiu naquela faz com que ela motive, por assim dizer, os outros também nessa partilha de emoções. Por outro lado, professor, e estamos quase a terminar, não é um aspecto negativo, parece-me um aspecto positivo, a recuperação de tempo perdido dos professores poderá trazer alguma estabilidade emocional aos professores para continuarem a fazer o seu trabalho. Sim, sem dúvida. Tudo que seja valorizar os professores, valorizar
reestruturar a carreira. Há uma coisa que eu já ando a dizer há anos, e este ministro agora anda a dizer, não por me ter ouvido, mas porque com certeza já tinha essa ideia, que é reestruturar a carreira, torná-la atrativa. Agora há um problema para resolver, de falta de professores, mas temos que ver a coisa a médio e longo prazo, ou seja, jovens que nesta altura se calhar estão no ensino secundário, terem aquela atração por ser professores, Sim. que é uma coisa... Acho que os números na Escola Superior de Educação melhoraram substancialmente. Claro. Todos nós, evidentemente, quando vamos para uma carreira que achamos que temos vocação, queremos ter, evidentemente, condições. Isso é o mais importante e, portanto, reestruturar a carreira, aumentar os valores na parte inicial, incentivar também a que haja formação, a tal, às vezes, autoformação, é muito importante no sentido de serem pessoas que querem partilhar experiências, fazendo com que as aprendizagens sejam mais atrativas e, claro, cheguem ao aluno, que isso é o mais importante. Uma outra questão que tem sido quase um dos gigantes adamastores da educação é o número de alunos na turma. Acha que os governos, seja este, seja os futuros, devem continuar a trabalhar para tentar diminuir o número de alunos numa turma? Sim, claramente, mas isso tem sucedido, eu no meu tempo, eu cheguei a ser o 37, não é? Pronto. Hoje era uma multidão, não é? Portanto, isso realmente tem vindo a baixar. Agora, nesta fase em que há poucos professores, há ali às vezes uma tentação de não abrir uma turma nova quando podemos distribuir aqueles alunos por algumas turmas, não é? Pronto, de acordo com as nossas possibilidades, porque também não somos um país rico, e esse deve ser o objetivo, não é? Mas há quem, eu entendo perfeitamente e concordo consigo, de facto não somos um país rico, mas costuma ser nosso convidado o engenheiro Henrique Neto, foi candidato à presidência da República, e ele diz, João, eu investiria imediatamente na educação. A fatia de leão do orçamento para mudar o paradigma de Portugal tinha que ser na educação. Mas eu não tenho dúvidas sobre isso. Aliás, João Nuno, repare que os países mais ricos do mundo, não são aqueles que têm petróleo ou ouro, são aqueles que têm capital humano. E o capital humano, enfim, vem de várias coisas, mas uma delas, evidentemente, que é a educação, não é? Agora, o investimento na educação, eu gasto agora e vou ver resultados daqui a 15, 20 anos, não é? E é por isso que, às vezes, politicamente, eu quero investir mais na estrada ou coisas, digamos, que dão um benefício imediato. Professor, mas quando entramos no ciclo de benefício, é um ciclo. Exatamente. Ou seja, se eu estruturar a escola, ou se eu for estruturando a escola e começar a recolher os benefícios daí a 15 anos, mas depois recebo no ano a seguir também, e depois no ano a seguir, porque já há uma estrutura montada. Sim, não, é por isso que se diz que devia haver um pacto de regime no que diz respeito à educação, ou seja, estarmos todos de acordo e não fazer daquilo arma de arremesso político, digamos assim, em que, pronto, tem que estar sempre em desacordo. Mas investir na educação é fundamental. Agora, quando eu ponho recursos financeiros ali, eles vão faltar, se calhar, noutras áreas que, do ponto de vista eleitoral, se calhar são mais chamativas, dão mais votos. E eu penso que, seja qual for o partido, às vezes tem um bocadinho esse pensamento, não é? E quando também observamos aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, que é o tentar incorporar na escola, um pouco em contraste daquilo que disse, algo de cidadania, literacia financeira, acha que é importante também? É muito importante, não é? O respeito pelo dinheiro. O Banco de Portugal tem feito um esforço grande naquilo que diz respeito exatamente à literacia financeira. E é muito importante porque, se calhar, estou a prevenir situações de endividamento familiar, que têm sido dramáticas para muitas famílias. Tudo isso que vai para além daquilo que é o conhecimento puro e duro, que hoje em dia eu encontro no Google, por exemplo, mas esses aspectos são fundamentais, não é? Portanto, a escola deve trabalhá-los no sentido de eu ser um cidadão ativo, responsável e viver essa cidadania e não olhar apenas para o meu umbigo, digamos assim. E já no último minuto, sensivelmente, também temos que olhar para a escola como um ser que vai acompanhando as mudanças na ciência, na cultura, na sociedade. Claro. A escola não deve ser um
quarto fechado. Pois não, a escola deve-se abrir à sociedade e é por isso que às vezes imagino-se algum clube desportivo que haja, quem diz isso, ou o ensino da música, às vezes até alguns autodidatas que existem ou na aldeia ou onde essa escola se situa, é muito bem-vinda. Aquelas modinhas antigas, por exemplo, às vezes a ligação da escola a um centro de idosos, em que eles sentem-se desvalorizados e de repente as crianças estão atentas àquilo que eles estão a dizer, ou porque sabem um instrumento, ou sabem cantar qualquer coisa, tudo isso demonstra aquilo que é o aspecto maior da educação, que é a integração. Faz-me recordar, recentemente tivemos aqui uma escola de Mafra que veio visitar os nossos estúdios e a alegria daqueles jovens enquanto conversavam connosco. Professor Jorge Rio Cardoso, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Eu é que agradeço, é sempre um gosto. Mais uma vez, desejo-lhe um ótimo ano letivo para si muito obrigado. E também para os seus. Muito obrigado a você que nos acompanhou neste programa que finalizou este nosso regresso à vida ativa do Isto é o Povo a Falar. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Resta-me agradecer e desejar-lhe um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta para mais um programa. Muito obrigado. Boa noite.